Olá, bem-vindo à sua 27ª aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai estar falando sobre código binário, alocação de memória e como esses dois conceitos influenciam nos nossos programas, agora que a gente introduziu um novo tipo de data que são as listas. Então, se você lembrar da primeira aula de programação em Python, eu falei mais ou menos como funcionava o computador, de forma superficial. E eu falei que o nosso computador, ele só consegue entender um tipo de linguagem, que é a linguagem de máquina. E que o Python, ele possui um interpretador que traduz o nosso código em Python para a linguagem de máquina. Agora, a gente precisa entender superficialmente também, porque isso é assunto para um livro inteiro, como que funciona a linguagem de máquina. Então, os computadores eles são capazes de entender impulsos elétricos, sendo positivos ou negativos. E esses impulsos elétricos são representados algebricamente pelos números 1 ou 0. Então, cada impulso elétrico, que é representado por esse número algébrico 1 ou 0, recebe o nome de bit. E um conjunto de 8 bits, ele forma uma unidade que é o byte. Então, a partir dessa representação algébrica de 1 ou 0, a gente consegue representar uma série de números, letras, uma série de coisas para o nosso computador. Então, o nosso computador vai entender esse 1 ou 0 como um determinado número, uma determinada letra, por aí vai. Só que para o nosso computador entender esses impulsos elétricos, precisa ser organizada um código, uma linguagem que um código, uma linguagem, precisa ser organizado, precisa ter uma sintaxe para o computador entender. E que sintaxe é essa? Essa sintaxe é a sintaxe do código binário. Então, o código binário, ele contém dois únicos algarismos, o 0 e o 1. Sendo que o 0 significa nada, o 1 tudo. O 0 desligado, o 1 ligado. O 0 o falso, o 1 o verdadeiro. Ou seja, quando eu coloco 0 ou 1, quando o meu computador for ler esses números, ele vai interpretar como falso ou verdadeiro. Só que o que significa falso ou verdadeiro para o meu código binário? Então, o código binário ele é organizado em potências de 2. Como assim organizado em potências de 2? Então, vamos supor que eu tenha, como que eu tenho aqui, um determinado número de bytes. Então, aqui eu tenho 4 bytes, que são representados por esses quadrados aqui. Então, em cada um desses 4 bytes, eu posso colocar ou 0 ou 1. E o que vai significar? Então, aqui, lendo da direita para a esquerda, eu vou pegar e vou ter potências de 10. Então, o primeiro bit é o 2 elevado a 0. O segundo bit, 2 elevado a primeiro. O terceiro bit, 2 elevado a segunda. E o quarto bit, 2 elevado a terceira. Então, o que significa quando eu coloco um 0 ou 1? Então, é como se eu tivesse uma soma e eu atribuísse inicialmente ao valor dessa soma o valor 0. Então, peguei, coloquei o valor dessa soma como sendo 0. Então, o que acontece a cada leitura de bit? Eu pego e adiciono um determinado valor. Então, se você olhar na fileira de baixo, eu coloquei 0. Então, estou adicionando 0 vezes 2 a 0 ao valor da minha soma. Coloquei aqui 1. Estou adicionando 2 elevado a primeira. Coloquei aqui 0. Estou adicionando 2 elevado a segunda. Coloquei 1. Estou adicionando 2 elevado a terceira. E o que eu faço? Eu estou somando esses valores. Então, eu somei 0 com 2, com 0, com 8. E com isso eu consegui o 10. Então, eu escrever 1, 0, 1, 0 é a representação binária do número 10. Ou seja, com 4 bits, eu consigo representar o número 10 a partir dessa soma de potências de 2. Então, se você olhar aqui, tem uma tabelinha do número decimal e o número binário. Então, para representar o número 0, eu só preciso de um bit, que é o 0. Para representar o número 1, só preciso de um bit, que é o 1. Número 2, eu preciso de 2 bits, 1 e 0.
Número 3, eu preciso de 2 bits também, 1 e 1, e assim por diante. Então, assim funciona o código binário. Eu pego um determinado número de bits e coloco 1 ou 0 para ver se eu adiciono uma potência de 2, sendo que o expoente dessas potências de 2 aumenta da direita para a esquerda, certo? Então, com isso eu consigo representar uma série de números. Então, a partir dessa representação de números, vou conseguir representar letras, representar números, representar signos, uma série de coisas. Então, nosso computador vai pegar o código binário e vai executar os impulsos elétricos e isso vão influenciar no nosso programa. Agora, lembra que eu falei que enquanto o nosso programa está executando, existem determinadas variáveis que estão armazenadas na memória do meu computador. E que essa memória é a memória RAM, que é a memória temporária. Então, como é que funciona a minha memória RAM? Então, aqui eu fiz uma imagem no Paint. Então, a minha memória RAM, ela contém vários espaços e cada espaço representa um bit. Então, é muito comum você ver, falar, eu tenho 1 GB de RAM, por exemplo. O que significa eu tenho 1 GB de RAM? Então, eu falei que 1 byte são 8 bits. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. Então, se eu pegar e fazer a conta disso tudo, eu vou ver que 1 gigabyte contém 8.539.934.592 bits. Ou seja, esse é o número de espaços que a minha memória contém para eu colocar algarismos ou 0 ou 1 para fazer uma representação qualquer. Então, tendo isso em mente, eu organizo minha memória nesses espaços. E o que significa alocação de memória? Significa pegar um determinado número de bits da minha memória, selecionar esse número de bits e ocupá-los com alguma informação qualquer. Então aqui eu selecionei 4 bits e vou ocupar esses 4 bits com uma informação qualquer. Então, vamos voltar para o meu idle e agora vamos começar a fazer um pouquinho de programa. Então, eu escrevi aqui, por exemplo, A, sinal de atribuição 10. Então, atribuir à variável A o valor de 10. O que significa isso enquanto eu estou executando o meu programa? Então, eu falei A, sinal de atribuição 10. Então, o que acontece? O 10, eu falei aqui que ele podia ser representado por 4 bits. 1, 0, 1, 0. Então, o que acontece na minha memória? Eu peguei para essa variável A, eu separei um espaço na minha memória. E esse espaço, eu coloquei o número 1, 0, 1, 0. Então, aqui, eu peguei espaço na minha memória. Tá aqui, esse espaço. E a minha variável A, ela está representando esse espaço. E esse espaço contém o valor 10. Então, isso aqui tudo, ele é... Opa! Deixa eu fazer com a mão mesmo, que é mais fácil. Então, ele é o valor 10. Então, aqui eu estou dizendo que A, sinal de distribuição 10, atribuir à variável A o valor de 10. O que acontece se eu pegar agora e dizer que B é A, certo? Então, se eu disser que B é A, e, por exemplo, chamar agora A de 1, vai, que seja. Pedir A, vai ser 1. Se eu pedir B, continua sendo 10. Então, ao invés de eu pegar B, e quando eu pedir B, sinal de atribuição A, jogar ele para cá, quando eu fizer isso, eu vou estar pegando um novo espaço na minha memória
vou estar alocando espaço nela e vou estar colocando essa mesma representação aqui. Eu vou até ser preguiçoso e copiar e colar. Vai colar isso aqui. Não, vai, só isso aqui. Então, copiei. Colei. Então, agora, o meu B, ele tem um outro espaço na memória que está alocado. Que são para esses valores aqui, certo? Então, por mais que eu modifique o valor de A, chame A de 1, agora que eu coloquei no meu programa, eu não modifico o valor de B, porque B está sendo representado por um outro espaço na minha memória, certo? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, eu mudei aqui o valor de A para 1. O Python, ele tem algo que é um gerenciador de memória, que se você olhar na documentação do site oficial de Python, ele vai ter todas as informações sobre como funciona a gestão de memória em Python. Então, é bem complexo o funcionamento disso. Então, só para vocês saberem, existe um gerenciador de memória em Python e que esse gerenciador ele vai lidar com o determinado espaço que você precisa alocar para representar um número, onde fica esse espaço, todos esses detalhes, o nosso próprio interpretador de Python, o nosso Python já cuida para a gente, facilita para a gente nesse trecho. Se eu quiser saber, por exemplo, quantos bits são necessários para representar A, eu posso pedir a.bitlength. Então, para representar o número 1, eu preciso de um único bit. Para representar o número 10, eu preciso de 4 bits. Então, bit é o que a gente chama, é o que eu já descrevi antes, e length é tamanho. Então, o tamanho de bits que eu preciso para representar o número 10 é 4. Então, o nosso gerenciador de memória em Python vai cuidar do quanto de bits que eu tenho que alocar, onde que ele vai alocar, quais determinados espaços da memória vai alocar. Certo? Então, basicamente assim que funciona a alocação de memória. Agora, quando eu estou falando de listas, a coisa muda um pouco de figura. Certo? Então, ó, agora esvaziei minha memória de novo. Então, se eu pegar e criar uma lista 1, por exemplo, e atribuir a ela os valores 1, 2 e 3. Então, minha lista 1 é essa lista que contém 3 números inteiros, 1, 2 e 3. Então, o meu gerenciador de memória em Python, ele vai pegar um determinado espaço na memória, não sei quanto é, para representar esses algarismos da minha lista 1, certo? Agora, suponhamos que eu pegue e crie uma lista 2 e atribua a ela a lista 1. Existe alguma diferença de eu atribuir uma lista a outra lista do que atribuir uma variável a outra variável? Existe. Diferente do que acontece numa variável, por exemplo, eu chamar A de 10, e aqui eu pegar um espaço na memória e colocar o 10 e falar que B é A, e aí eu vou pegar outro espaço na memória e falar que 10, quando eu estou falando de listas, e eu estou atribuindo uma a outra, eu estou pegando as duas listas e estou colocando elas no mesmo espaço de memória. Então, as listas elas não armazenam o valor de um determinado espaço na memória. Eles armazenam o endereço de cada um dos espaços da memória. Então, o que acontece se eu pegar lista 0, que eu sei, lista 2, 0, que eu sei que é 1, e chamar agora ela de 8.000, por exemplo? Eu vou ver que eu modifiquei a minha lista 2. Mas eu também modifiquei a minha lista 1. Por quê? Porque como eu estou na minha lista armazenando espaço de memória, eu mexi com o que estava armazenado na minha memória. Então, por exemplo, aqui estava o 1, e aí de repente eu troquei para 8.000. Então, isso não vai só
modificar a minha lista 2, como também vai modificar a minha lista 1. Por quê? Porque ela também está apontando para o mesmo espaço de memória. Então, essa é uma diferença que eu queria deixar bem clara, porque é muito importante no momento que você estiver tratando com listas. Então, você atribuir uma lista a outra, você está atribuindo que as duas estão olhando para o mesmo endereço de memória, o que é diferente de você atribuir uma variável a outra. Você está falando que as duas têm o mesmo valor, mas são endereços de memória diferentes. Então, só para agora a gente fazer uns testes, para ter certeza de como funciona, vamos pegar a lista 1 e vamos agora pegar e apiendar ao valor da lista 1 a lista 2. Então, o que acontece? Minha lista 1 é uma lista contendo outra lista. E minha lista 2 é só uma lista. Vamos pegar e modificar o valor da lista 2. Colocar como 1. A minha lista 2 mudou e a minha lista 1 mudou. Então, por quê? Porque por mais que a minha lista 1 seja uma lista contendo outra lista, ele está apontando para o mesmo endereço de memória onde está a lista 2. Certo? Então eu modifiquei a lista 2, eu modifiquei a lista 1. Desculpa. Agora, e se por outro lado eu pegasse e escrevesse assim, que a lista 1 é AB. Então, o valor de A é 1, o valor de B é 10. Se eu pegar a minha lista 1, é a lista 1, 10. Agora eu pego e modifico o valor de A para 2. Modifiquei a minha lista 1? Não. Por quê? Porque diferente de quando eu pego e apiendo, ou eu adiciono uma lista a outra lista, quando eu estou tratando de criar uma lista a partir de uma variável, eu estou pegando, como a variável não representa endereço, mas sim valor, eu estou pegando aqui e substituindo o valor, não o endereço, o que é diferente de colocar uma lista. Lista armazena endereços, então eu estou dando para mim a lista 1 um novo endereço. Variáveis armazenam valores, então eu estou adicionando para minha lista 1 um valor. Esse valor vai ser colocado no novo espaço de memória que a minha lista 1 vai criar. Então, essa é basicamente a diferença. Cuidado, muito cuidado na hora de você usar listas dentro de listas, atribuir uma lista a outra, porque muitas vezes uma modificação que você faça numa lista modifica outra lista. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Foi muito superficial o que eu falei de alocação de memória. Existem livros e livros só para tratar desse único assunto, que é o assunto de alocação de memória. Mas eu só queria mostrar superficialmente como funciona, que a nossa memória temporária ela tem espaços de bits e que a representação de bits representa determinado valor e que as listas armazenam endereços variáveis e armazenam valores. Então, quando eu atribuo uma lista a outra, atribuir as duas o mesmo endereço, modificar uma lista significa modificar a outra. Então, esse era um detalhe importante que eu precisava falar. Então, é isso, gente. Não tem exercício nenhum, não tem nada para fazer, foi só mais uma aula teórica. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.